A madrugada no complexo da Penha tem um silêncio que rasga os tímpanos de quem não entende a lei do morro. No ponto mais alto daquela fortaleza de concreto e vielas apertadas, uma sombra imensa respira fundo, tragando o ar pesado da cidade maravilhosa que pisca lá embaixo. O anoitecer não traz paz, traz negócios, e aquele homem gigante sabe que o destino de milhares de almas está pendurado na ponta dos seus dedos calejados. As estrelas no céu do Rio de Janeiro são ofuscadas pelos flashes frios das ferramentas pretas de aço que repousam no colo de seus sentinelas. Dizem que o próprio diabo pensa 2 vezes antes de subir a penha quando a lua se esconde. Porque lá em cima, quem dá as cartas, quem assina os passaportes para a viagem sem volta, atende por um nome que faz qualquer asfalto tremer. O gato de botas não tem vez. Quem ruge aqui é outro animal. Se você quer descobrir como esse cara virou o maior chefão do submundo brasileiro, já se inscreve no canal Chefões do Submundo e deixa o nome do próximo patrão que você quer ouvir nos comentários. Edgar não nasceu com coroa de rei, nem com colher de prata na boca para adoçar o choro. Ele brotou daquele solo de asfalto rachado, onde a poeira avermelhada se mistura com o suor de quem sobrevive e com o sangue de quem já assinou a nota de saída mais cedo. Quando criança, enquanto a molecada da Zona Sul jogava bola na grama sintética do condomínio, o menino Edgar aprendia a ler o céu através das pipas cruzadas, o código mudo de quem avisa que a tempestade de farda está subindo a ladeira. O morro ensina rápido, sem quadro negro e sem compaixão. Quem não aprende a lição logo no primeiro toque, fecha as contas e vai dormir para sempre antes mesmo de completar 18 verões. A infância ali não é medida em anos de calendário, mas no número de amigos que a gente vê de perto vestindo aquele terno de madeira apertado. O Rio de Janeiro das décadas passadas já era uma panela de pressão com a válvula quebrada. Nos becos onde a luz do sol batia com preguiça e a umidade mofava as paredes, o comércio não tinha letreiro em neon brilhante, mas girava cifras que fariam muito engravatado do centro da cidade perder o fôlego e rasgar o diploma. O produto que entorpece as mentes era repassado na surdina. O dinheiro vivo e amassado passava de mão em mão, e o cheiro do lucro atraía todo tipo de urubu. Edgar, um garoto magrelo, de olhar sempre fixo e frio, começou de baixo, no degrau mais sujo e invisível da escada corporativa do morro. Ele era a antena, o famoso atividade. O menino do radinho encostado no poste, com a visão periférica de um gavião caçador, pronto para soltar o grito de alerta no rádio quando o clima esquentava e a sirene ameaçava chorar na subida. Naquela época de bermuda gasta e chinelo de dedo, ele ainda não era o urso gigantesco e implacável que assombraria a capital. Era só mais um peão no tabuleiro gigante da firma mais antiga do estado, ganhando seus trocados para garantir que a carga chegasse aos clientes sem a interferência indesejada das viaturas. Mas a rua tem um jeito bastante peculiar de testar a evolução das espécies. Edgar era silencioso, uma parede de gelo no meio do inferno. Diferente dos moleques emocionados que pegavam numa ferramenta de cuspir fogo e já queriam atirar para o alto, cantando uma vitória antecipada que nunca durava, ele apenas observava. Ele entendia a engrenagem pesada do sistema. Sabia, com uma maturidade assustadora, que a fúria cega era o caminho mais rápido para o cemitério municipal, para aquela viagem só de ida, na qual tantos moleques de sua rua já haviam embarcado. Ele escutava os mais velhos, os cabeças brancas do movimento, aqueles que já haviam passado por 1000 tempestades de ferro e ainda estavam ali, respirando fundo, comandando os negócios de dentro de suas fortalezas invisíveis. Com o rodar do relógio, o radinho de comunicação deu lugar a algo bem mais pesado, mais escuro, pendurado por uma bandoleira cruzada no peito. O menino virou homem na marra, na lei da sobrevivência brutal, e a sua competência fria para resolver problemas chamou a atenção dos gerentes do alto escalão. No mundo em que Edgar estava mergulhando de cabeça, resolver um problema não significava sentar numa mesa de reunião e discutir planilhas.
significava descer até a praça, encontrar o cobrador que estava metendo a mão na caixinha da comunidade, ou aquele rival atrevido que tentou atravessar a fronteira invisível da empresa e dar um jeito absolutamente definitivo na situação. Edgar aprendeu a limpar o terreno sem deixar rastro, sem suar a camisa. A frieza mecânica com que ele executava as ordens, a ausência total de qualquer centelha de remorso nos olhos quando enviava alguém para o além, começou a moldar a fundação da sua própria lenda. A promoção nesse tipo de empresa não vem com cerimônia, aplausos ou bônus no final do ano. Vem com peso nas costas e um alvo pintado na testa. Quanto mais sujeira ele varria para debaixo da terra, mais confiança ele ganhava da diretoria oculta. Ele não era de festas intermináveis e barulhentas, não deixava a ostentação barata nublar a sua visão de longo prazo. O foco absoluto do sujeito era o progresso contínuo da firma. E a firma estava em pé de guerra permanente. Os anos foram virando as páginas do calendário e as ruas do Rio de Janeiro tornaram-se um campo minado constante. As autoridades de terno tentavam apertar o cerco com operações colossais, e as facções adversárias buscavam feito lobos qualquer brecha na defesa para invadir e hastear sua própria bandeira nos pontos de venda. Foi nesse caldeirão borbulhante e sangrento que Edgar mostrou que não era apenas um soldado obediente de dedo leve, mas um estrategista calculista ao extremo. Um predador silencioso que sabia exatamente o milissegundo perfeito para dar o bote. Seu apelido começou a ecoar nas vielas úmidas e nos bailes abafados. Urso. Não apenas pelo tamanho físico monstruoso que ele desenvolveu com o passar dos anos, tornando-se uma verdadeira montanha de músculos largos e tatuagens fechadas, mas pela forma como ele esmagava, sem piedade, qualquer ameaça que surgisse. Um abraço do urso virou sinônimo de que as luzes iriam se apagar para você, sem direito a rezar a última Ave Maria. Ele organizou as trincheiras da Penha com uma disciplina militar rigorosa que deixava muito capitão diplomado em quartel perplexo. Os becos estreitos viraram labirintos letais para qualquer um que não pertencesse à mesma família. As ferramentas de grosso calibre, vindas de além das fronteiras, foram encomendadas e posicionadas em locais cirúrgicos do alto do morro. Sob o seu olhar pesado, o complexo da Penha estava abandonando o formato de um simples amontoado de casas de tijolo aparente para se transformar numa verdadeira cidadela fortificada pelo terror psicológico e pelo respeito inquestionável ao novo gerente que exibia suas garras. Os antigos patrões, muitos deles agora despachando suas ordens diretamente daquele luxuoso hotel do estado cercado de grades, onde o sol nasce quadrado, viam no urso o pilar de aço que mantinha o teto do império de pé. Enquanto outros gerentes mais fracos perdiam a cabeça, desviavam o suco do lucro ou eram mandados para o saco pela própria ganância descontrolada, Edgar mantinha o fluxo do dinheiro verde sempre constante e volumoso. A contabilidade era feita com punho de ferro. A mercadoria nunca secava. Quem devesse a boca, pagava sem atraso. Se não pagasse com as notas coloridas do banco, pagava entregando o próprio fôlego numa ruela escura na madrugada de domingo. A eficiência do urso era macabra e pontual, mas era exatamente o remédio amargo que o Conselho Superior precisava engolir para manter a hegemonia da sua bandeira intocada. A escalada estava apenas começando a ganhar inclinação. A favela era gigantesca, abrigando milhares, mas para a visão do urso, já estava começando a ficar pequena demais. Ele caminhava pelas lajes da Penha, olhava para o horizonte cinzento do Rio de Janeiro e não via apenas prédios. Ele via um mapa continental a ser devorado. Os tempos sombrios estavam prestes a chegar. Um vento frio e cortante, soprado pelas secretarias de segurança, prometia lavar o asfalto e o morro, trazendo forças táticas de ocupação que mudariam as regras do jogo. Muitos nomes de peso iriam tropeçar, muitos coronéis da rua iriam para o andar de baixo em caixões lacrados pela pressa. Mas no olho dessa tempestade perfeita que se formava no horizonte carioca, o urso não pensava em recuar 1 milímetro. Ele apenas afiava as garras nas pedras ásperas, escutando a sirene cantar longe,
completamente pronto para transformar o vazio e o pânico dos outros no seu maior e mais lucrativo reinado. O vento que soprou no Rio de Janeiro, ali por volta da virada da década, não cheirava a maresia. Cheirava a asfalto quente, pneu queimado e desespero. O governo decidiu que era hora de maquiar a cidade maravilhosa para os turistas verem, espalhando aquelas cabines de latão azul e branco pelos morros. A tal da pacificação subiu as ladeiras a passos pesados, com coturnos lustrados e viaturas rasgando as vielas que antes pertenciam exclusivamente aos donos da noite. A ordem lá de baixo era asfixiar a firma, cortar as raízes das árvores mais velhas do movimento e secar a fonte daquela mercadoria enlouquecedora que trazia alegria para a Zona Sul e dinheiro vivo para a Zona Norte. Foi um terremoto de proporções bíblicas na hierarquia da rua. Os dinossauros do sindicato, aqueles velhos caciques que ostentavam correntes grossas de ouro e despachavam ordens do conforto de suas lajes, começaram a cair um por um. Muitos ganharam uma passagem só de ida para a casa de hóspedes do Estado, o famoso hotel com grades de segurança máxima, onde o sol bate apenas 2 horas por dia. Outros, mais teimosos, bateram de frente com um carro blindado de cor preta e acabaram fechando as contas mais cedo, indo dormir para sempre, debaixo de 7 palmos de terra fria. A velha estrutura de cimento balançou. O tabuleiro ficou sem as peças principais e a coroa do submundo rolou na poeira vermelha, manchada e sem um dono claro. Qualquer aprendiz de rua sabe muito bem que um trono vazio é o ímã perfeito para o caos. Quando o gato sai para dar uma volta, os ratos se rasgam inteiros para ver quem fica com um pedaço maior do queijo. Nas ruas estreitas do Complexo da Penha, a ausência de uma liderança de peso fez a temperatura ferver até o talo. Gerentes de pontos menores, emocionados pela ganância repentina, começaram a rosnar uns para os outros. A firma, a engrenagem mais antiga e pesada da capital fluminense, sangrava por dentro, perdendo território valioso, perdendo respeito e, o mais imperdoável de tudo, perdendo o lucro espesso das vendas noturnas. Era o cenário desenhado sob medida para o colapso total da facção. Mas no meio daquela neblina grossa de confusão, onde o chumbo grosso trocava de dono a cada esquina e os traidores afiavam as lâminas nas sombras, um gigante se levantou em absoluto silêncio. Edgar não se desesperou com a poeira subindo e cobrindo a visão. Enquanto os falastrões gritavam nos radinhos de comunicação, prometendo o inferno na terra e gastando saliva à toa, o urso apenas afiava as garras na escuridão úmida de sua toca. Ele entendeu, com a clareza de um veterano de guerra, que a ocupação do asfalto era, na verdade, a maior oportunidade de negócios que a vida já tinha lhe jogado no colo. Com os grandões enjaulados na tranca ou enviados de vez para o andar de baixo, sobrou espaço. Um vazio de poder gigantesco que precisava desesperadamente ser preenchido por alguém com a espinha dorsal feita de aço e o coração batendo a 0 graus centígrados. O movimento do urso foi calculado milimetricamente, como uma partida de xadrez jogada de olhos vendados. Ele não saiu distribuindo pancada a esmo pelas ruas do complexo. Ele mapeou as feridas da Penha com paciência de caçador. Identificou com precisão cirúrgica quem estava desviando a verba da caixinha da comunidade, quem estava passando informação mastigada para os caras de farda e quem achava que podia gritar mais alto que a hierarquia de cima permitia. A faxina pesada começou nas madrugadas chuvosas, daquele jeito bem discreto que só a noite carioca sabe encobrir perfeitamente. Um por um, os problemas foram sendo resolvidos de forma definitiva, sem nenhum alarde, sem foguetório no céu para chamar a atenção indesejada. Aquele gerente folgado da Vila Cruzeiro, que tentou atravessar o caminho do urso, foi convidado cordialmente para uma reunião num beco sem saída e viajou de uma vez só, embalado como presente no porta-malas de um carro roubado que virou cinzas na estrada deserta. O cobrador arrogante que resolveu inflacionar a taxa do gás por conta própria, enchendo os próprios bolsos, recebeu a visita silenciosa do abraço do urso e foi limpar a praça no cemitério clandestino, escondido no alto da mata fechada. A mensagem diária
era escrita não com tinta no papel, mas com ausências súbitas e misteriosas na comunidade. O sumiço virou a nova linguagem oficial da diplomacia na Penha. Se você pisasse fora da faixa pintada, você evaporava da face da terra num estalar de dedos. E no dia seguinte, o ponto de comércio amanhecia com um novo supervisor, leal até os ossos ao novo patrão absoluto. Não demorou quase nada para que o barulho dos emocionados silenciasse de vez. O respeito nesse mundo feito de sombras e becos cruzados raramente nasce da pura admiração. Ele brota rápido do medo puro e destilado na alma. A comunidade inteira começou a perceber, calada, que havia uma nova ordem, um novo compasso de chumbo ditando o ritmo da batida. O urso reestruturou completamente as rotas de abastecimento daquela poeira branca enlouquecedora e do chá verde prensado que faziam as engrenagens da economia paralela girar sem parar. Ele apertou os parafusos da disciplina militar entre os moleques da contenção. Quem ousasse dormir no posto de vigia, quem perdesse a carga valiosa da firma, quem desrespeitasse um morador sem motivo justificado pelo conselho, pagava com a própria pele. A velha lei de Talião voltou a reinar no topo do morro, mas agora o juiz, o júri e o carrasco eram exatamente a mesma pessoa. Os engravatados da cúpula, aqueles que ainda tentavam mover as peças do jogo de dentro de suas celas úmidas no complexo penitenciário, perceberam rapidamente o talento bruto que tinham nas mãos calejadas de Edgar. Ele não era apenas um leão de chácara glorificado, ele era um verdadeiro arquiteto do caos organizado. Ele pegou um império que estava balançando na beira do precipício, rachado por disputas internas sangrentas e encurralado pela ocupação azul, e soldou os pedaços de volta com uma eficiência de revirar o estômago. O faturamento diário da Penha, que andava anêmico e gago nos meses anteriores, voltou a engordar os cofres da organização com malotes pesados, abarrotados de notas miúdas, sujas e suadas. O morro então se fechou como uma ostra de concreto intransponível. O urso determinou, dedo no mapa, onde as novas barreiras físicas seriam erguidas com cimento e ódio. Trilhos de trem foram arrancados na calada da noite e chumbados de pé no asfalto quente para quebrar o eixo de qualquer veículo audacioso que tentasse invadir o terreiro sem pedir licença na portaria. A vigilância nos acessos foi dobrada. Os comunicadores de mão não chiavam mais com fofocas e ameaças vazias, trocavam apenas códigos enigmáticos, mantendo uma comunicação limpa, cirúrgica e direta. O complexo da Penha deixou de ser apenas mais uma comunidade esquecida no mapa da violência carioca. Sob a sombra larga e densa do urso, o lugar estava se transformando numa autêntica fortaleza medieval inexpugnável, encravada com raízes de ferro bem no coração da Zona Norte. A fama do gigante começou a escorrer ladeira abaixo, manchando o asfalto e chegando aos ouvidos de quem morava do outro lado da baía. O urso já não era mais apenas uma lenda urbana contada em sussurros nas esquinas mal iluminadas. Ele agora era o novo diretor executivo da firma, o presidente do conselho administrativo das ferramentas pesadas. Os rivais de outras bandeiras, lá do outro lado da cidade, começaram a olhar para o céu noturno da Penha com uma mistura indigesta de inveja profunda e terror gelado. Eles sabiam, no fundo de suas almas sujas, que aquele monstro colossal, que havia acabado de devorar todos os seus próprios problemas internos sem arrotar, não ficaria satisfeito em governar apenas o quintal de casa por muito tempo. A fome do urso estava apenas sendo despertada pelo gosto metálico do poder. A intervenção que deveria trazer a paz para as ladeiras acabou da forma mais irônica possível, adubando o terreno perfeito para que a escuridão mais impiedosa se consolidasse no topo do morro. Com a casa totalmente limpa, as contas perfeitamente fechadas e a lealdade cega dos seus soldados comprada com notas gordas e promessas rígidas, Edgar sentou-se na sua cadeira de plástico que valia mais que um trono de ouro, no ponto mais alto da laje. Ele olhou de cima para a imensidão da cidade cintilante aos seus pés, sentiu o peso daquela coroa invisível cravando na cabeça e soube que o aquecimento havia terminado. A besta gigante estava solta das correntes,
com os dentes afiados nas pedras, a barriga roncando alto, e o Rio de Janeiro inteiro logo descobriria, da pior maneira imaginável, o preço altíssimo de tentar enjaular um predador supremo que aprendeu a dominar com perfeição a arte silenciosa de colocar qualquer adversário para dormir eterno. O tempo de um homem só batendo no peito e gritando que é o dono do mundo já estava com os dias contados. A história da rua é um cemitério lotado de ex-reis que acharam que a coroa não pesava. O urso, com aquela frieza de quem enxerga o tabuleiro 10 jogadas à frente, sabia que força bruta sem cérebro é só convite VIP para ir vestir paletó de madeira mais cedo do que as rugas demoram a aparecer. A firma estava inchando. O volume de papel colorido rolando pelas vielas era grande demais para a matemática básica. Administrar o morro tinha deixado de ser apenas trocar saudações calorosas de metal com as viaturas azuis e mandar os devedores para o saco. Tinha virado uma operação de logística comparável a qualquer multinacional listada na bolsa. Só que com a diretoria plantada na terra batida e defendida a ferro, fogo e sangue. Para segurar as rédeas firmes desse monstro que suava dinheiro livre de qualquer imposto governamental, o gigante precisava de uma estrutura inabalável. Foi exatamente aí que a velha cartilha do submundo foi reescrita e rasgada, dando à luz o temido, respeitado e absoluto Conselho Supremo. No complexo xadrez do asfalto rachado, peão não vira rei se não souber deslizar em total silêncio pelas sombras. E a peça-chave que faltava para fechar essa aliança maia e selar de vez o destino da capital fluminense acabava de sair, inacreditavelmente, pela porta da frente da Faculdade de Concreto do Estado. O nome de batismo dele na rua soava inofensivo, um inseto trabalhador, mas a ferroada era absurdamente letal. Abelha. O cara não passou os últimos anos na Universidade do Cadeado apenas tomando banho de sol no pátio lotado ou marcando os dias na parede. Ele estudou minuciosamente todas as falhas invisíveis do sistema prisional e jurídico. Saiu daquele hotel governamental com a mente afiada como uma navalha de barbeiro cego, trazendo na bagagem uma rede oculta de contatos que cruzava várias fronteiras e uma visão diplomática fina que faltava completamente aos pitbulls raivosos da rua. Abelha era a verdadeira calculadora humana da firma, o arquiteto silencioso que sabia exatamente as rotas certas para lavar as notas manchadas e fazer a engrenagem pesada do comércio girar liso na madrugada. Se o urso era a tempestade climática que derrubava a porta da frente, Abelha era a correnteza invisível que arrastava os alicerces da casa inteira por baixo da terra. A união sagrada e profana desses dois monstros do asfalto criou uma sintonia magnética que deu calafrios constantes na espinha da cúpula de segurança pública. Foi uma aliança de sangue e gelo, forjada nas chamas da conveniência e do puro instinto predador de quem se recusa a voltar para a miséria. Eles sentaram na clássica mesa redonda de plástico branco no alto da laje mais protegida do morro, abriram o mapa da capital sob a luz amarela do poste e dividiram friamente o peso daquela coroa invisível. Abelha assumiu, com uma naturalidade espantosa de engravatado, o papel de diretor financeiro das sombras. Ele negociava as rotas mais complicadas da mercadoria mágica que traz euforia passageira, conversava horas no rádio com os fornecedores internacionais que mandavam os carregamentos de alegria em sacada e resolvia todas as burocracias veladas com quem adorava encher o bolso do uniforme com propina viva antes de voltar para casa. Já o urso continuou confortavelmente sentado em seu habitat natural. Ele era o executor implacável, o ministro da defesa que garantia com a própria e imensa sombra que nenhuma palavra amigável do Abelha caísse no vazio do desrespeito. Se algum gerente duvidasse das planilhas perfeitas do Abelha, o urso ia até o local pessoalmente e dava um jeito definitivo de convencer o sujeito insolente a dormir para sempre. Era a balança matemática perfeita e cruel entre a diplomacia persuasiva e o indesejado bilhete de viagem sem volta. Com a mente engenhosa costurando pontas de um lado
e o punho de ferro derretido esmagando opositores do outro, o Complexo da Penha sofreu uma mutação assustadora em tempo recorde. Deixou de ser apenas um aglomerado caótico de barracos úmidos e ruelas labirínticas para se consagrar abertamente como uma república autônoma, totalmente independente e encravada como um espinho envenenado bem no peito do Rio de Janeiro. Uma zona absolutamente livre das leis estatais, onde o Código Penal foi substituído sumariamente e sem direito a advogado pela palavra final do Conselho. A ordem expressa da diretoria bicéfala era blindar o santuário de todas as formas bélicas imagináveis. Trincheiras profundas foram escavadas do dia para a noite nas vias de acesso principais, exigindo o suor de dezenas de soldados noturnos. Barricadas monumentais, erguidas com toneladas de cimento fresco da melhor qualidade, aço retorcido de trilhos de trem arrancados e pesadas carcaças de veículos enferrujados, pipocaram em pontos cirúrgicos do mapa tático. Eles criaram um quebra-cabeça de concreto intransponível para os temidos veículos blindados de cor preta. Quem fosse cego ou louco de tentar subir o morro na marra, ia inevitavelmente bater de frente com uma tempestade inclemente de chumbo grosso, cuspido sem pena e sem aviso, por bicos longos estrategicamente escondidos nas caixas d'água das casas mais altas da comunidade. Mas essa segurança perimetral insana e barulhenta era apenas a casca da maçã envenenada que a diretoria preparou. A dupla visionária entendia o poder do olho que tudo vê e instalou um verdadeiro Big Brother da escuridão por toda a extensa geografia da Penha. Centenas de câmeras de alta definição, compradas com maços de dinheiro vivo na mão, foram posicionadas silenciosamente nos postes, nos ângulos retos e nos becos cegos e sem saída. Absolutamente tudo era monitorado 24 horas por dia, a partir de uma central clandestina densamente refrigerada, recheada com monitores modernos de última geração, onde dezenas de moleques com fones de ouvido passavam a madrugada inteira com os olhos avermelhados e vidrados nas telas brilhantes. Um simples passarinho de rua não batia asas no telhado sem que o conselho soubesse o horário exato e a direção do vento. Essa paranoia militarmente organizada transformou o complexo de favelas no maior armazém a céu aberto de produtos de entretenimento ilícito de todo o continente sul-americano. As carretas largas com fundo falso e placas clonadas descarregavam toneladas incalculáveis daquela finíssima poeira branca como a neve e milhares de blocos prensados de cor verde com cheiro forte de mato, indo direto para as profundezas dos galpões invisíveis da firma. A Penha virou, da noite para o dia, o coração obscuro e intocável que bombeava o veneno entorpecente e a fortuna astronômica para todas as pequenas artérias da cidade maravilhosa. Debaixo dessa espessa e pesada redoma de proteção bélica, o morro passou a viver sob a sinistra e silenciosa paz dos cemitérios clandestinos. Era uma tranquilidade artificial, rigorosamente imposta pelo cano de aço frio e pelo medo de sumir no nevoeiro. Ninguém roubava um mísero botijão de gás da vizinha viúva. Ninguém sequer olhava torto para a mulher do morador trabalhador que saía às 5 da manhã. Ninguém ousava levantar a voz embriagada nas biroscas durante o final de semana agitado. A cartilha de conduta social do urso e do abelha era perfeitamente simples, extremamente direta e não aceitava recurso em segunda instância para o choro desesperado de nenhuma mãe. A primeira falha do sujeito desavisado era advertida com um aviso sussurrado no ouvido que congelava o sangue nas veias. A segunda pisada na bola, por menor que fosse, resultava numa passagem rápida e só de ida para o andar de baixo, ganhando como prêmio uma cova rasa e não demarcada numa área de mata densa onde o sol nunca toca o chão. A firma prosperava de forma tão veloz e obscena que empilhar os tijolos de dinheiro vivo e fedorento nos porões mofados das casas de alvenaria já virava um grave problema de espaço arquitetônico. O Conselho Supremo provou para quem quisesse ver que a desorganização amadora do passado romântico do crime estava enterrada a 7 palmos. Eles eram agora os assustadores e intocáveis diretores executivos de uma corporação multibilionária que não assinava carteira de trabalho para ninguém,
mas que sabia muito bem como fechar o caixão com pregos enferrujados de quem tentasse atrapalhar o balanço financeiro daquele trimestre sombrio e lucrativo. O cimento da penha já estava seco, os cofres transbordavam com as notas amassadas e o Conselho Supremo reinava absoluto, intocável sob o céu nublado da Zona Norte. Mas o estômago de um predador do topo da cadeia alimentar nunca aceita ficar vazio por muito tempo. O urso olhava para o mapa do Rio de Janeiro espalhado na mesa de plástico e via que as fronteiras do seu império precisavam ser esticadas com urgência. O cheiro de dinheiro novo vinha soprando de um lado bem específico da bússola de concreto, a imensa e lucrativa Zona Oeste. Lá, bem no meio do asfalto quente e das ladeiras da Praça Seca, o cenário era dominado por outro tipo de sanguessuga. Não eram os irmãos de camisa de time de futebol e chinelo de dedo gasto, mas sim os odiados e falsos justiceiros. Os homens de cabelo raspado, que um dia vestiram fardas oficiais, juraram proteger a sociedade e agora cobravam a taxa abusiva do botijão de gás, o sinal pirata da televisão a cabo e a permissão compulsória para o trabalhador abrir a porta da padaria. A milícia. Um bando de achacadores de gravata invisível e distintivo no bolso que ousava dizer que o território deles era totalmente blindado contra a expansão da firma. O urso deu uma risada fria, daquelas que congelam imediatamente a espinha de quem escuta. Para ele, blindagem nenhuma aguentava o peso bruto de uma tempestade de chumbo perfeitamente organizada. Para invadir aquele terreno pantanoso, onde o inimigo conhecia cada buraco de esgoto e contava com o olhar complacente e disfarçado das viaturas amigas que passavam fazendo vista grossa, o patrão sabia que não podia mandar moleques emocionados que puxam o gatilho de olhos fechados. Ele precisava de uma cavalaria do apocalipse forjada no inferno. E assim, nas entranhas fortificadas da penha, nasceu a temida Tropa do Urso. Não era um bonde qualquer, formado na euforia da madrugada. Era a elite absoluta da escuridão, uma seleção feita a dedo dos soldados mais frios, mudos e impiedosos que já caminharam sobre o solo carioca. Homens de confiança cega que não suavam frio na hora de mandar um rival viajar de uma vez só e que tratavam as ferramentas longas de ferro com o mesmo carinho meticuloso que uma mãe nina um bebê. O chefe abriu o caixa do conselho e equipou seus escolhidos com o que havia de mais caro e devastador no mercado ilícito. Vassouras de aço que limpam qualquer rua num piscar de olhos, equipadas com miras a laser que rasgavam o breu, feito estrelas cadentes mortais. A ordem que ecoou do alto do morro, mastigada e cuspida pelo próprio patrão, foi cristalina e irredutível. Descer com tudo, varrer a concorrência do mapa de ponta a ponta e fechar o caixão com pregos enferrujados de cada explorador de taxa que erguesse um dedo. Quem usasse o brasão fantasma da milícia ganharia, por conta exclusiva da casa, um bilhete VIP de viagem sem volta para o abismo escuro. Quando a tropa do urso desceu a serra, rasgou a neblina rala e bateu o coturno pesado nas entradas da Praça Seca, o próprio diabo precisou pedir licença, recolher as garras e sair de fininho pelos fundos. As noites abafadas da região se transformaram de repente em um cenário de filme de terror, pintado de forma grotesca com o desespero humano e iluminado apenas pelos clarões intermitentes das guitarras bélicas que cuspiam fogo sem parar um segundo sequer. O impacto da invasão cirúrgica foi um choque elétrico de altíssima voltagem na base dos paramilitares. Aqueles achacadores estavam confortavelmente acostumados a oprimir morador desarmado, exigindo a caixinha engordada do final de semana. Mas nunca tinham cruzado o caminho de uma máquina moedora de carne tão perfeitamente engrenada. O urso, a quilômetros de distância, do conforto inatingível de sua base, comandava o balé macabro através dos radinhos, coordenando as diversas frentes de ataque simultâneo, como um maestro louco regendo uma sinfonia da destruição. A ordem expressa nos canais cifrados era não deixar pedra sobre pedra e não fazer prisioneiro nenhum. As barricadas improvisadas com pneus murchos
pareciam feitas de papelão molhado diante da fúria da firma. Quem tentava correr em pânico encontrava a escuridão absoluta caindo de bruços no asfalto. Quem tentava resistir era brutalmente silenciado antes de engatilhar a segunda resposta. O recado sombrio do urso era cravado fundo no peito de quem sobrava inerte pelo chão de cimento. A nova gerência havia chegado quebrando os portões, e o antigo contrato de locação do bairro havia sido rasgado para sempre. A guerra de foice no escuro se arrastou por madrugadas exaustivas, transformando moradores inocentes em reféns silenciosos, rezando deitados de barriga para baixo no piso gelado, enquanto o telhado balançava com a batida dos metais pesados. O urso não aceitava a palavra recuo. Se uma via principal era bloqueada, seus soldados abririam caminho derrubando muros de alvenaria a marretadas, cruzando sorrateiramente por dentro dos quintais para surpreender o adversário pelas costas, abraçando-os com o toque gélido da despedida final. Essa tática de guerrilha urbana sufocante colocou rapidamente a estrutura miliciana de joelhos esfolados na rua. Eles tentaram, em atos de puro desespero, pedir socorro imediato aos antigos aliados engravatados do asfalto para frear a imensa onda vermelha e negra que engolia o bairro. Mas o poder financeiro ilimitado do Conselho Supremo comprava o silêncio e a paralisia de qualquer autoridade. A omissão estatal, comprada a peso de notas vivas, permitiu que a faxina noturna continuasse de forma impecável. Os líderes paramilitares, aqueles sujeitos de barriga cheia que cobravam pedágio suado até para o pão chegar na padaria, foram os primeiros a ir dormir para sempre, abandonados nas estradas escuras de barro para servirem de banquete noturno e aviso macabro ao resto da tropa perdedora. No fim da tormenta ensurdecedora, o silêncio que pairou sobre a zona oeste era espesso e totalmente submisso. As bandeiras dos antigos donos foram arrancadas dos alambrados e queimadas no meio da praça, substituídas pelas marcas inconfundíveis da grande firma do norte. O urso havia esfregado na cara de todo o estado do Rio de Janeiro que seus braços alcançavam lugares inimagináveis. Ele atravessou a cidade, bateu de frente com o inimigo mais articulado e limpou o terreno com facilidade brutal, deixando um rastro de contas fechadas no retrovisor. O lucro astronômico que antes engordava extorsores agora viajava empacotado diretamente para os cofres do Complexo da Penha. As esquinas recém-conquistadas foram rapidamente reabastecidas com a poeira branca que traz euforia vazia e com os tabletes verdes prensados que garantem a viagem mental de quem paga o preço do novo patrão. O urso não apenas reescreveu a geografia sangrenta da cidade, transformou um feudo regional numa multinacional blindada. Aquela vitória cimentou definitivamente a lenda do monstro. Ele provou, banhando a Zona Oeste em pavor, que para cada inimigo que tentasse travar o progresso da engrenagem, haveria um buraco cavado no escuro esperando, consolidando seu nome como o intocável senhor da guerra do submundo brasileiro. O medo é uma corrente pesada que segura o cachorro no quintal, mas até a corrente de aço enferruja se chover todo dia. O urso, do alto de sua inteligência gélida e calculista, sabia que governar o gigantesco Complexo da Penha apenas na base da brutalidade nua e crua era um erro amador de principiante. O sujeito que só distribui passagem de ida para o andar de baixo acaba criando, sem perceber, uma fila silenciosa de viúvas e órfãos dispostos a puxar o tapete dele na primeira distração. Para transformar um aglomerado caótico de concreto num império inquebrável, o patrão precisava de algo muito mais sofisticado do que apenas as ferramentas longas e pretas apontadas para a cara do povo. Ele precisava comprar a alma da comunidade. E no submundo carioca, a alma tem um preço surpreendentemente barato quando a geladeira está vazia, o estômago ronca e o estado engravatado esqueceu completamente que você existe do outro lado do túnel. Era a velha e infalível tática romana do pão e circo, reescrita com a tinta escura da criminalidade e embalada pelo ritmo frenético dos graves que faziam os tijolos baianos tremerem nas madrugadas. O gigante assumiu o papel de um verdadeiro prefeito fantasma.
um assistente social com o cofre abarrotado de notas sujas e o coração operando abaixo de zero. Quando o posto de saúde do governo pendurava a velha placa de "fechado por falta de médico" e a burocracia virava as costas para o desespero, era o urso quem assinava a receita invisível. Ele mandava o menino do radinho descer até o asfalto numa moto barulhenta para comprar o remédio de asma superfaturado da Dona Maria, pagando à vista. Se a chuva impiedosa de verão descia rasgando a encosta e levava o telhado de zinco do trabalhador cansado, a firma amanhecia na porta com telhas novas, cimento fresco e uma cesta básica reforçada, carimbada com a marca invisível do Conselho Superior. Ele pagava a conta de luz atrasada da mãe solteira, financiava o enterro digno do parente que partiu cedo demais e distribuía brinquedos nas datas festivas com o sorriso largo de um político em véspera de eleição. Mas o morro inteiro sabia, no fundo de cada respiração ansiosa, que aquela caridade farta não caía do céu por pura bondade cristã. O preço cobrado por trás daquele assistencialismo macabro era a cegueira coletiva absoluta. Era o pacto de silêncio mais bem executado do planeta. A lei de omertá tropical. Em troca do botijão de gás pago no dia e da paz artificial nas ruas, o morador aprendia a não ver as mochilas pesadas subindo a ladeira, a não ouvir os gritos abafados de quem estava com as contas sendo fechadas lá no alto da mata escura, e a esquecer completamente como se soletra a palavra polícia. Mas o pão sozinho, entregue na porta de casa, não enche a barriga de uma juventude sedenta por adrenalina e fuga da realidade. O urso precisava entregar o circo para manter a roda girando. E o espetáculo que ele montou nas entranhas fortificadas da Penha fez a cidade maravilhosa inteira virar o pescoço para olhar com um misto de repulsa e fascinação profunda. Ele transformou a favela no palco dos bailes funk mais monumentais, insanos e extravagantes que o Rio de Janeiro já tinha testemunhado em décadas. Não era apenas uma festinha de final de semana armada numa quadra esburacada. Era uma verdadeira produção cinematográfica a céu aberto. Ruas inteiras eram completamente bloqueadas para o trânsito normal, alterando a rota de quem ia e vinha. Paredões de som colossais, verdadeiras montanhas de alto-falantes empilhados, desafiando a gravidade, eram erguidos em pontos estratégicos, vomitando uma batida tão grave e ensurdecedora que alterava fisicamente o ritmo cardíaco de quem ousasse chegar perto da caixa. A escuridão natural das ruelas era rasgada sem dó por canhões de laser verde e vermelho que cortavam a neblina e o céu nublado, criando uma redoma de luz psicodélica que cegava propositalmente até os helicópteros de vigilância das autoridades que tentavam bisbilhotar lá de cima, impotentes. Aquele mar infinito de gente suada, corpos se esbarrando e dançando alucinadamente até o sol ameaçar nascer, não era apenas o recreio do morro. O baile era, na sua essência mais sombria e capitalista, a maior e mais eficiente máquina de lavar dinheiro vivo que a organização já havia inventado desde a sua fundação. Milhares de forasteiros, incluindo a juventude dourada, endinheirada e curiosa da Zona Sul, subiam as ladeiras estreitas em Romaria, pagando pedágio silencioso aos donos da rua, atraídos pelo magnetismo proibido daquela festa sem regras. Lá dentro do miolo da aglomeração, as barraquinhas rudimentares e iluminadas por bicos de luz não vendiam apenas cerveja estupidamente gelada e destilados importados falsificados. O cardápio principal e mais lucrativo era a alegria ensacada a vácuo. A poeira branca da mais altíssima pureza, refinada longe dali, e os tabletes verdes com cheiro de mato agressivo circulavam livremente pelas vielas, repassados em bandejas improvisadas como se fossem petiscos finos de um banquete da alta realeza. O dinheiro trocava de mão numa velocidade que deixaria qualquer caixa de banco tonto. As notas limpas e lícitas, trazidas do asfalto, mergulhavam direto e sem cerimônia nas mochilas fundas dos gerentes da contenção, lavando o lucro escuro e multiplicando o faturamento diário da boca para cifras colossais que envergonhariam e fariam inveja a grandes empresários do mercado financeiro oficial.
O urso havia transformado o vício e o entretenimento noturno numa indústria pesada, que injetava oxigênio financeiro puro e inesgotável nas veias da sua gigantesca milícia pessoal. Além do lucro financeiro absurdo e da economia paralela que alimentava desde o mototaxista até a tia do cachorro-quente de madrugada, o baile era uma vitrine grotesca e calculada de poder. Era uma parada militar disfarçada de festa popular. Enquanto o som estralava nas caixas, esmigalhando os tímpanos, a tropa do urso desfilava vagarosamente entre a multidão que abria espaço com respeito e pavor. Os soldados de elite do chefe circulavam sem camisa, exibindo as tatuagens da facção e cordões de ouro maciço da espessura de um dedo polegar, com as suas ferramentas importadas de cuspir fogo penduradas no pescoço por bandoleiras coloridas de forma quase casual, como se fossem meros acessórios de moda do submundo. Era a ostentação máxima da impunidade, um aviso em neon piscante para qualquer rival atrevido ou olheiro disfarçado da lei que estivesse infiltrado no meio da muvuca. Aqui quem dita a batida das caixas de som e a batida dos corações somos nós, e o nosso estoque de chumbo é infinito. Os moleques mais novos da comunidade olhavam para aqueles guerreiros da noite com os olhos arregalados, brilhando de admiração doentia, enxergando neles o único plano de carreira disponível e palpável que prometia dinheiro rápido, mulheres bonitas e o respeito absoluto alcançado na base do terror. O baile era, na prática, o principal escritório de recrutamento da firma, sugando a inocência da molecada e entregando em troca imediata um radinho de comunicação na cintura e uma passagem com assento reservado na primeira fila para uma vida brutalmente curta e explosiva. E de onde o Todo-Poderoso assistia a esse formigueiro humano em transe hipnótico? O urso nunca se misturava à massa suada lá embaixo. Ele reinava isolado nas nuvens, na laje mais alta, ampla e protegida de todo o entorno, meticulosamente cercada por lonas escuras e ladeada por sentinelas de olhar vazio, com os dedos nervosos acariciando o gatilho dos bicos longos. O patrão bebia o seu uísque envelhecido importado, enquanto tragava um charuto grosso de fumaça densa. Ele olhava lá do alto, a imensidão da penha iluminada pelos flashes de laser, via os rios invisíveis de dinheiro fluindo sem obstáculos pelas vielas estreitas em direção aos seus cofres de concreto, e sabia que havia alcançado a perfeição absoluta do controle social. O Estado, humilhado, ficava do lado de fora das barricadas. As viaturas azuis estacionavam bem longe, na base do morro, aceitando docilmente a sacola plástica preta, cheia de notas, que garantia que eles não tentariam estragar o clima. O urso não era apenas o cara de rosto fechado que assinava as sentenças para mandar os desafetos viajarem no porta-malas de um carro roubado. Ele era o ídolo supremo, o provedor onipresente, o rei solitário e imbatível daquela Babilônia de concreto, esquecida pela bênção do Cristo Redentor. Qualquer um, fosse morador ou turista do asfalto, que ousasse quebrar a harmonia sagrada da sua festa, seja puxando briga fútil, seja tentando furtar o celular de alguém dentro dos limites sagrados da comunidade, seria rapidamente recolhido pelos seguranças das sombras, amordaçado no escuro e levado para um passeio definitivo e silencioso no alto da pedreira. Ninguém, absolutamente ninguém, estragava o circo do urso. A música tinha que continuar tocando num loop eterno, os graves tinham que continuar batendo no peito, e o dinheiro tinha que continuar lavando e perfumando a alma suja da firma, noite após noite implacável, até que o último suspiro de resistência da cidade se apagasse por completo. A ambição no mundo das sombras é um buraco negro que engole tudo ao redor e nunca avisa que está satisfeito. Quando o urso fincou sua bandeira vermelha no coração da Zona Oeste e transformou a penha num cofre forte e inexpugnável, muito gerente de rua achou que o gigante ia finalmente sentar na cadeira de plástico, abrir um uísque importado e curtir a aposentadoria precoce no topo do morro. Doce ilusão de quem tem a mente pequena. Para um predador insaciável, o mapa do Rio de Janeiro não era um limite geográfico, era apenas um cardápio aberto. O vento que soprava do interior trazia um cheiro diferente.
uma mistura irresistível de maresia com o suor endinheirado da exploração de petróleo. A bússola do Conselho Supremo apontou com precisão cirúrgica para o norte do estado, cravando os olhos diretamente na capital do Ouro Negro, Macaé e a extensa região dos lagos. Aquela era uma terra onde as notas de 100 circulavam com a mesma facilidade que a água da chuva, um paraíso intocado, onde a demanda pelos pacotinhos de alegria e pelas barras verdes prensadas explodia a cada fim de semana prolongado. Mas havia um pequeno, porém indigesto, obstáculo no meio dessa estrada pavimentada de ouro. O terreno não estava vazio. A chave daquelas catracas pertencia à oposição. Os caras que levantavam 3 dedos para o alto, a facção rival histórica, os inimigos que o urso desprezava com cada gota do seu sangue frio. Deixar uma mina de ouro daquele tamanho nas mãos da concorrência era uma ofensa pessoal à inteligência financeira do conselho. O urso não engolia a ideia de ver os rivais engordando o caixa com o dinheiro do petróleo, enquanto ele ficava restrito aos limites da capital. A reunião na laje da Penha foi curta, grossa e sem espaço para votos divergentes. O gigante desenrolou o mapa na mesa de plástico, bateu o dedo grosso com força em cima do litoral e decretou, com a voz rouca que não aceitava eco, que a administração daquelas bandas iria mudar de dono antes da próxima virada de lua. Não haveria ofício, não haveria aviso prévio e muito menos negociação amigável. O patrão convocou mais uma vez a sua implacável tropa do urso, escolhendo a dedo os cirurgiões noturnos mais frios do complexo. Eram os embaixadores da destruição, homens treinados nas vielas apertadas da capital, carregando no porta-malas as ferramentas longas e pretas, cuspidoras de fogo, prontas para apresentar a nova gestão aos desavisados do interior. A ordem despachada pelo rádio foi cristalina: descer a rodovia de acesso no silêncio da madrugada, infiltrar nas comunidades costeiras feito fumaça por debaixo da porta e limpar o terreno completamente, arrancando a raiz, o caule e as folhas de qualquer árvore que desse sombra para a bandeira dos 3 dedos. A invasão de Macaé não foi um simples conflito de esquina. Foi uma tempestade de aço, milimetricamente orquestrada, que desabou sobre as cabeças dos rivais sem que o céu desse um único aviso de chuva. Os comboios fantasmas da firma saíram da capital com os faróis apagados, cruzaram as rodovias molhadas sob o manto escuro e invisível da impunidade, e estacionaram nos acessos das favelas litorâneas antes do padeiro tirar a primeira fornada. Quando os gerentes da oposição, acostumados com a vida mansa e preguiçosa do interior, perceberam o que estava acontecendo, a tropa do urso já estava dentro da sala de estar deles, cobrando a fatura atrasada com juros altíssimos. O barulho ensurdecedor das vassouras de metal rasgou o silêncio da alvorada caiçara. O urso exigiu eficácia máxima. Quem não rasgasse a camisa velha e aceitasse a nova doutrina de joelhos no asfalto, ganhava na mesma hora um passe livre para a viagem sem volta. As barricadas enferrujadas da concorrência foram atropeladas como se fossem castelos de areia na beira da praia, e a engrenagem pesada do Conselho Supremo engoliu quarteirão por quarteirão, com uma fome voraz que deixou as autoridades locais paralisadas, trancadas dentro dos batalhões, apenas escutando o estrondo da mudança de poder ecoar sem freio pelo horizonte. A faxina foi de um rigor brutal, daquelas que fazem marmanjo chorar só de lembrar. O urso não acreditava em deixar pontas soltas ou opositores machucados que pudessem planejar o troco no futuro. O recado para o litoral inteiro foi escrito com a tinta mais escura possível. Qualquer um que ousasse levantar a mão, fazendo o sinal da rapaziada contrária, recebia um tratamento especial e inesquecível. A lei da gravidade e as águas profundas viraram as melhores aliadas dos cobradores da capital. Dezenas de teimosos que tentaram bater de frente com o bonde da Penha foram educadamente convidados para um passeio noturno em mar aberto ou nos rios escuros da região. O pacote de boas-vindas do patrão incluía um abraço apertado em blocos pesados de concreto e um mergulho definitivo,
sem cilindro de oxigênio, rumo ao andar debaixo do oceano. Ir dormir para sempre no fundo das águas salgadas virou o destino de quem não quis entender que o contrato de monopólio do litoral havia sido cancelado com extrema urgência. A crueldade estética e silenciosa dessa operação de varredura espalhou um pavor congelante pelas cidades vizinhas. Em questão de poucas semanas, a limpeza foi tão impecável que não havia mais uma única alma na região dos lagos que tivesse coragem de sussurrar o nome da antiga gestão. A bandeira do urso subiu no mastro mais alto, tremulando imponente, e o silêncio do fundo do rio impôs a nova lei. Com um terreno perfeitamente limpo, desinfetado e asfaltado pelo terror, o polvo gigante da penha esticou seus tentáculos com conforto. A infraestrutura de abastecimento do concelho entrou em ação com uma agilidade ímpar. As rotas logísticas, antes focadas apenas nos morros apertados da capital, agora escoavam toneladas contínuas daquela neve artificial caríssima e montanhas de erva prensada diretamente para as prateleiras invisíveis das praias recém-conquistadas. O mercado consumidor de Macaé, com os bolsos inflados pelo dinheiro jorrando das plataformas de exploração, engoliu a mercadoria do urso com uma voracidade que superou as projeções mais otimistas do Abelha. Os pontos de comércio, reabertos sob os olhares atentos dos sentinelas blindados com bicos longos cruzados no peito, começaram a girar numa frequência alucinante. O retorno financeiro dessa manobra cirúrgica foi um absoluto tsunami verde. Malotes robustos, estufados de notas de 100, lavadas pelo sal do mar e pelo vício alheio, começaram a viajar na contramão da Rodovia do Sol, subindo a serra silenciosamente e desaguando como uma cachoeira inesgotável diretamente nos cofres de concreto armado da penha. O urso provou, com disciplina tática e muito gelo nas veias, que a sua sombra não conhecia fronteiras municipais. Ele havia deixado de ser apenas o porteiro de luxo de um conjunto de morros na Zona Norte. Ele havia acabado de assinar a papelada para se tornar o governador oculto de um estado inteiro. Um rei colossal que podia engolir qualquer praça, bastando apenas estalar os dedos e autorizar a viagem definitiva de quem ficasse no seu caminho rumo ao topo. O excesso de luz atrai mariposa, mas no submundo carioca, o brilho ofuscante do ouro e a audácia de quem cospe para o alto costumam atrair um predador muito mais letal do que qualquer bicho de asas. O urso tinha esticado a corda até o limite da física. O império do Conselho Supremo brilhava tanto nas noites da penha, com os holofotes dos bailes rasgando o céu e os comboios de caixas pesadas cruzando a cidade sem pedir licença, que a afronta bateu direto na porta daquele batalhão de elite fechado e restrito da Zona Sul. O orgulho da farda preta, os homens que carregam a faca cravada no crânio como símbolo costurado no peito, sentiram o gosto amargo e inaceitável do desaforo. Para os visitantes de coturno escuro, aqueles que não sobem a ladeira para negociar acertos financeiros na surdina, o deboche contínuo do gigante lá do alto era um convite formal para uma dança de passos extremamente pesados. O sistema diplomático, que até então parecia anestesiado pelas notas amassadas e gordas do Abelha, finalmente engoliu a seco, apertou a fivela do capacete balístico e decidiu que era hora de mandar a conta daquele banquete suntuoso. A madrugada em que o céu da Vila Cruzeiro e da Penha despencou não começou com o canto do galo e nem com o clarão do sol. Começou com um zumbido grave, distante e metálico, cortando a neblina rala muito antes de o relógio marcar 5 da manhã. Era o pássaro de aço cinzento, o temido helicóptero encoraçado, voando baixo, quase raspando as caixas d'água de amianto, vomitando ventania e um holofote branco que rasgava a escuridão da comunidade como uma lâmina de cirurgião. Lá embaixo, no asfalto molhado das entradas principais, o chão tremia de verdade. Não era o grave dos paredões de som das festas passadas, era o ronco grotesco dos monstros de ferro preto, os blindados sobre rodas que não respeitam semáforo, não pedem licença na portaria e não freiam para barricadas feitas de cimento e trilho de trem retorcido. Os homens de preto vieram com os olhos injetados pela insônia e pela raiva,
amparados por uma frota pesada que parecia cenário de filme de invasão global. A ordem dada no pé do morro era absolutamente clara, seca e cruel. Subir rasgando, esmagar o formigueiro, virar absolutamente todas as pedras e trazer a cabeça do urso numa bandeja de prata, custasse o que custasse em litros de suor e estojos vazios de metal brilhante espalhados pelo chão. Quando a ponta robusta do blindado encostou na primeira trincheira soldada da penha, o inferno abriu as portas com força e a recepção oficial da diretoria começou. A tropa do urso, que não costumava dormir de touca no serviço, já estava estrategicamente posicionada nas lajes mais altas, com as ferramentas longas e importadas bem apoiadas nos muros de tijolo baiano. O diálogo que se seguiu não teve o uso de nenhuma palavra, apenas a linguagem ensurdecedora, seca e ritmada do chumbo grosso, cortando o ar gélido e úmido da manhã. A favela inteira prendeu a respiração debaixo da cama de casal, rezando para os santos de devoção. O céu noturno foi instantaneamente iluminado por milhares de luzes traçantes avermelhadas e esverdeadas, cruzando de um lado para o outro como vagalumes elétricos, anunciando o apocalipse. Os bicos longos da contenção da firma cuspiam fogo sem pena na direção do céu, tentando cegar o pássaro de aço que sobrevoava a área de lazer, enquanto os homens da caveira, espremidos do lado de fora das pequenas frestas do veículo preto, respondiam com uma precisão matemática e congelante. A cada metro suado que a farda preta avançava, triturando com o peso da máquina os obstáculos de concreto do conselho, dezenas de soldados noturnos de ambos os lados acabavam fechando as contas mais cedo do que o planejado, indo dormir para sempre no chão de terra batida, ou manchando permanentemente o estofado rígido do caveirão. O urso, enclausurado no seu bunker de paredes espessas, cravado bem no miolo nervoso do complexo, ouvia a sinfonia caótica da destruição, pelo radinho de pilha que não parava de chiar e gritar um único segundo. A voz rouca dos gerentes das barricadas chegava totalmente cortada, espremida pelo desespero e ofuscada pela batida ensurdecedora das ferramentas pesadas operando no automático. O chiado no rádio avisava: "Os caras de preto estão quebrando tudo, patrão. Estão passando por cima das cancelas. A praça principal está caindo." Mas o gigante não era um animal de circo que entra em pânico cego quando o domador de cartola estala o chicote. Ele tinha sangue de réptil nas veias. Ele sabia perfeitamente que bater de frente com a força bruta e máxima da repressão estatal, justamente quando ela decide jogar a paciência e os direitos pela janela para limpar o terreno com ódio purificado, é assinar sem ler o próprio atestado de viagem sem volta. A vaidade inútil de defender o metro quadrado não podia, em hipótese alguma, cegar o plano de negócios a longo prazo que ele havia construído. O império do conselho não era feito apenas de cimento, tijolo e becos escuros. O império, a alma da máquina de fazer dinheiro vivo, era ele. Se o cérebro pensante da firma tomasse um abraço gelado de chumbo e fosse visitar permanentemente o andar de baixo, os cofres lotados de nota viva virariam pó e o tabuleiro seria dominado por ratos famintos em menos de uma única semana. Agindo com a frieza assombrosa de um fantasma veterano de dezenas de cercos, o urso ordenou secamente pelo canal encriptado que a linha de frente de moleques segurasse a tempestade preta o máximo de tempo possível. Mandou acenderem os colchões velhos, as pilhas de pneus carecas e os ônibus roubados da aviação local para levantar uma espessa e asfixiante cortina de fumaça preta que logo engoliu a visão do atirador de elite lá no alto do pássaro de aço. Enquanto seus meninos mais novos, inexperientes e embriagados pela adrenalina cega da troca de cumprimentos letais, ficavam para trás, servindo de bucha de canhão e ganhando passagens diretas e sem escalas para o sono eterno da cova rasa, o patrão acionou seu protocolo de evaporação silenciada. A complexa geografia irregular da penha era o seu quintal de infância, o seu labirinto particular que absolutamente nenhuma planta arquitetônica engravatada da prefeitura jamais conseguiria mapear.
escoltado milimetricamente apenas por 4 sombras mudas e de confiança máxima, os remanescentes blindados da sua tropa pessoal, o urso afundou sorrateiro nas entranhas mais sujas do morro. Ele cruzou passagens secretas estreitas, escavadas nas pedras brutas ao longo dos anos. Escorregou por túneis úmidos que conectavam os fundos de casas abandonadas a encostas escorregadias de mata atlântica fechada, rastejando o corpo imenso pelo barro escuro, enquanto a guerra rugia monstruosa e infernal a poucos metros acima da sua cabeça. O imbatível rei da montanha desceu engatinhando para o subsolo sem fazer alarde, deixando a sua coroa de ilusões no topo da laje, para que os homens de preto chegassem e quebrassem a pau. Quando a densa fumaça de borracha queimada começou a se dissipar no final da tarde cansativa e o sol alaranjado tocou o cenário caótico de guerra, a Vila Cruzeiro e a Penha pareciam uma pequena cidade bombardeada no meio de um deserto inóspito. Portões de ferro amassados, paredes cravadas e peneiradas como queijo suíço, e um silêncio fúnebre, gélido e pesado, que cheirava fortemente a pólvora velha e tijolo recém-quebrado. Os incansáveis homens da caveira finalmente invadiram a sala de estar central do Conselho Supremo. Chutaram as portas de madeira maciça das mansões improvisadas dos gerentes foragidos e apreenderam verdadeiras montanhas de ferramentas compridas e diversas caixas abarrotadas com aquela poeira cara que traz a efêmera euforia comercial para o asfalto. Bateram dezenas de fotos ostentando orgulhosamente a apreensão milionária para os engravatados dos jornais aplaudirem em pé no horário nobre da televisão. Mas a taça de cristal cobiçada do brinde principal estava absurdamente vazia. A luxuosa cadeira de plástico branco da laje mais alta estava fria. O grande alvo procurado, o gigante sombrio que tirava o sono das mais altas autoridades estatais, tinha simplesmente virado fumaça grossa no vento da serra. O implacável urso sacrificou dezenas de peças valiosas no seu tabuleiro de xadrez de rua. Viu muito aliado corajoso e leal viajar de uma vez só e fechar o caixão de forma grotesca naquela manhã brutal de invasão. Mas o mestre jogou com perfeição a regra de manter o rei protegido na mais densa sombra. Ele assistiu à reportagem estrondosa da ocupação tática através da tela de uma televisão velha de tubo, escondido num cativeiro improvisado a quilômetros de distância e debaixo do radar da zona de conflito, bebendo água de um filtro de barro amarelado e respirando fundo compassadamente. Os temidos homens de farda preta podiam até ter rasgado a fechadura da porta da frente, cobrado uma dívida de sangue pesadíssima aos soldados rasos da base e hasteado a bandeira provisória do Estado no topo da laje baleada. Mas o astuto patrão sabia, com a precisão de um relógio suíço, que tempestade tropical nenhuma, por mais violenta que seja, dura para sempre. O Estado, falido por natureza, não tinha fôlego financeiro para pagar hora extra e morar acampado na favela. Assim que a poeira e o alarde da mídia baixassem e as viaturas escuras descessem lentamente a ladeira para voltar ao asfalto brilhante dos seus batalhões, o imenso fantasma do urso emergiria do barro, consideravelmente mais frio, infinitamente mais paranoico e com uma fome sádica de vingança que faria, sem dúvida alguma, as pesadas fundações do Rio de Janeiro tremerem novamente, desde o alicerce até a ponta do Cristo Redentor. Quando a poeira de uma invasão pesada finalmente abaixa, o que sobra no ar não é apenas o cheiro acre da borracha queimada e da barricada destruída. O que penetra invisível nas narinas de quem vive da noite é o cheiro azedo da fraqueza, um convite silencioso e assinado com sangue para a traição. O cerco dos homens de farda preta havia deixado cicatrizes expostas na fortaleza inquebrável do Conselho Supremo. E embora o urso estivesse são e invisível no seu esconderijo subterrâneo, a distância temporária do trono fez com que algumas mentes fracas e gananciosas começassem a trabalhar febrilmente contra o relógio. O veneno da deslealdade é sutil, sussurrado nas esquinas úmidas e escuras da penha. A pressão externa colossal gerou uma paranoia sufocante,
e a confiança cega, que sempre foi a espinha dorsal da firma, começou a apresentar rachaduras perigosas. Alguns gerentes de ponta, caras que cresceram sob a sombra larga e assustadora do gigante e encheram os bolsos de notas coloridas graças à estrutura montada por ele, cometeram o erro mais antigo e fatal da rua. Acharam que o patrão estava acuado demais para conseguir enxergar no escuro. A matemática sagrada das caixinhas noturnas começou a não bater. Uma carga inteira daquela neve caríssima desviava magicamente da rota pré-estabelecida e sumia no vento. Os pacotes da erva verde que traziam a euforia para os clientes abastados encolhiam descaradamente antes de chegar à prateleira das vielas. Havia gente graúda dentro de casa, embolsando o lucro alheio, achando que a ausência física do urso na laje principal era um atestado de cegueira definitiva. Eles cochichavam pelos radinhos de comunicação de forma enigmática, tramando alianças sombrias, pensando em pular o muro e trocar a bandeira vermelha pela camisa dos opositores. Acharam que podiam morder impunemente a mão de ferro que os alimentou durante anos, sem perder todos os dentes da boca no processo. Mas o que esses emocionados da nova geração esqueceram é que a imensa floresta de concreto tem ouvidos bem abertos em absolutamente todos os postes, becos e lajes. O urso não precisava estar fisicamente sentado na sua cadeira de plástico branco para saber exatamente de onde vinha o cheiro de esgoto. A sua rede infalível de olheiros funcionava como um sistema nervoso perfeito, levando cada sussurro distorcido, cada desvio de conduta, direto para o tímpano insone do patrão. E do outro lado do balcão, a mente fria e calculadora do Abelha já tinha mapeado rigorosamente as planilhas furadas, cruzado as rotas fantasmas noturnas e listado todos os espertalhões com uma precisão cirúrgica. A traição no asfalto rachado não rende uma inofensiva carta de demissão com aviso prévio assinado no papel. A resposta do Conselho para a quebra da sagrada lei da lealdade não foi feita aos gritos. Foi de uma frieza paralisante, arquitetada exclusivamente para moer o espírito e a coragem da rebelião, antes mesmo que ela conseguisse erguer a cabeça e respirar ofegante no morro. O gigante convocou a sua corte de encapuzados na calada mais densa da noite, longe das lentes atentas das viaturas azuis que rodavam cansadas lá no asfalto. O famoso e temido tribunal da rua foi rapidamente montado no ponto mais alto e ermo da pedreira, uma área isolada e cercada por mata fechada, onde nem a fraca luz da lua tem permissão para iluminar. Não havia juiz de toga preta, nem promotor ou advogado de defesa com terno caro, pedindo habeas corpus de forma educada. O júri inclemente era composto pelas sombras silenciosas da tropa do urso, soldados de rosto fechado, ostentando as pesadas ferramentas de cuspir fogo, cruzadas elegantemente no peito, formando um longo corredor de ferro que respirava em uníssono. O cenário escuro cheirava a terra úmida, suor frio e a uma pesada despedida. Os gerentes acusados de desviar o fluxo natural do rio de dinheiro vivo foram arrastados de forma brutal ladeira acima, com os braços amarrados firmemente para trás, tropeçando nas próprias pernas trêmulas, enquanto suavam um pavor espesso que molhava as grifas de grife. Quando os traidores foram jogados de joelhos no chão áspero de barro, o silêncio lúgubre que caiu pesado sobre a pedreira quase podia ser fatiado com uma navalha cega. O imenso urso não levantou a voz, nem fez grandes discursos heróicos sobre moralidade e ética na condução dos negócios da firma. O verdadeiro pavor de um homem que já está com a cova cavada não vem da fúria barulhenta do seu algoz, mas sim da absoluta ausência de empatia e emoção nos olhos congelados de quem vai assinar com firmeza o seu bilhete de ida sem volta. O monstro caminhou vagarosamente entre os homens ajoelhados, com seus coturnos esmagando as folhas secas, parando intencionalmente diante de cada rosto desfigurado e borrado pelo choro desesperado. Ele olhou profundamente no fundo da alma esvaziada daquele que, até a madrugada de ontem, ele chamava de irmão nos brindes fartos de uísque importado.
As desculpas esfarrapadas tremendo nos lábios, os juramentos rasgados de falsa inocência e as promessas inúteis de devolver cada moeda suja aos cofres bateram de frente na intransponível parede de gelo do rosto do patrão e caíram no chão escuro sem causar qualquer arranhão. No Tribunal Supremo do Conselho, a primeira e menor falha de lealdade registrada é instantaneamente o carimbo definitivo do encerramento forçado do contrato respiratório. O veredito macabro e irrevogável foi repassado com um sutil e mortífero aceno de cabeça. Um movimento de pescoço totalmente imperceptível para quem está de fora daquela rotina violenta, mas que nas regras da pedreira significa que as luzes vibrantes da existência daquele sujeito serão imediatamente apagadas da face do planeta. Os súplicos chorosos e desesperados dos ex-gerentes ajoelhados foram engolidos e calados rapidamente pela sinfonia curta, grossa e brutalmente ensurdecedora das ferramentas compridas de metal negro que trabalharam sem pena no modo totalmente automático. O rígido urso fez questão absurda de que aquela severa punição fosse um inesquecível e traumático teatro pedagógico para os espectadores que ficassem vivos. Os pesados corpos daqueles que ousaram tentar atravessar o caminho espinhoso do conselho não foram devolvidos carinhosamente para as famílias poderem chorar em velórios enfeitados. Eles foram jogados e empilhados impiedosamente numa fogueira profana de pneus velhos, escondida no miolo mais escuro e fedorento da floresta atlântica. O infame e temido forno invisível que não deixa digitais, não deixa traços de DNA e não deixa saudade, reduzindo a ambiciosa traição a um reles punhado de cinzas escuras, levadas para longe pelo vento gélido da serra. Foram mandados para o além da forma mais grotesca, absoluta e desonrosa que o código não escrito do crime permite registrar. A aterradora notícia da faxina interna e cirúrgica correu as vielas estreitas da penha na exata velocidade de um raio estourando no asfalto molhado. Ninguém da comunicação precisou colar um cartaz em letras garrafais no poste da praça ou mandar uma mensagem aberta no rádio explicando com pormenores os cruéis detalhes daquela longa noite de fúria na pedreira. O sumiço simultâneo, mudo e implacável, de tantas figuras carimbadas da diretoria intermediária, foi a mensagem mais cristalina e pavorosa que o patrão já redigiu com ações em toda a sua violenta trajetória. Ele utilizou as próprias cinzas dos antigos e gananciosos homens de confiança para recapear e pavimentar o alicerce absoluto do pavor no coração vibrante da sua imensa comunidade. A partir daquela malfadada madrugada marcada pela fumaça fétida, a espessa paranoia trocou de lado e de camisa. Não era mais o chefe grande e isolado que precisava olhar de forma ansiosa por cima do ombro a todo momento. Eram os nervosos soldados rasos e os suados gerentes de contenção de base que passavam, de forma automática, a dormir com um olho completamente aberto, apavorados com a terrível probabilidade de as suas contas do caderninho não baterem perfeitamente no final do turno noturno. O gigantesco e sombrio império criminoso encontrou assim o seu novo e inquebrável prumo balístico, fundido irreversivelmente no mais puro terror mental. A cobiçada lealdade do bando, antes alimentada e mantida de forma solta pelos luxuosos bailes funk e pelo paternalismo dos trocados jogados ao vento, agora estava definitivamente trancada e blindada com as trancas de aço frio da execução sumária. O imbatível urso provou na pele alheia, capinando com violência inaudita o próprio quintal sujo, que a extrema proximidade com o rei intocável não concede anistia nem imunidade para vacilos, seja de quem for. A purificação brutal e rápida de toda a cadeia de repasse devolveu instantaneamente ao topo do morro a engrenagem perfeita, oleada e fria, da obediência muda e cega. O rio volumoso do faturamento diário começou a jorrar cristalino, farto e pesadíssimo novamente, e de forma direta para os profundos cofres de concreto do Conselho Supremo. As constantes conversas no radinho portátil tornaram-se curtas, afiadas, estritamente profissionais, sem nenhum pingo de hesitação, gírias relaxadas,
ou falsos abraços de camaradagem. O monstruoso arquiteto da violência não apenas sobreviveu magistralmente ao duríssimo baque que tentou ser desferido pelas forças competentes do Estado, mas ainda teve a perspicácia genial de capitalizar em cima do caos armado para limpar impiedosamente as perigosas ervas daninhas da ambição dentro de casa. Fechou as contas e mandou para o saco qualquer sombra pálida que, em algum momento de delírio alucinógeno, ameaçasse eclipsar a sua monumental presença e autoridade ao redor da mesa redonda de negócios. No tabuleiro escuro e manchado de vermelho do xadrez noturno carioca, o peão muito emocionado que tenta avançar as casas sozinho, na pressa para se coroar como novo rei antes do badalar final do relógio, invariavelmente aprende no implacável abraço estrangulador das vielas que só existe um único e definitivo dono soberano da caneta, sempre pronto para assinar a ordem e colocar sem demora quem for preciso para dormir eternamente. O papel impresso com a palavra procurado e um monte de zeros do lado direito costuma fazer a espinha de qualquer moleque da rua congelar de pavor. Quando os engravatados do asfalto decidem colocar um prêmio gordo pela sua cabeça e o seu rosto de feições pesadas vira a atração principal no horário nobre da televisão, iluminando a sala de milhões de famílias, a regra natural é que o chão comece a desabar. Mas para o urso, a regra do asfalto não apita nada no alto do morro. O gigante havia se transformado na assombração mais cara e cobiçada do estado do Rio de Janeiro. As autoridades federais e estaduais uniram forças, cruzaram dados de inteligência, torraram uma montanha do dinheiro público e montaram forças-tarefas megalomaníacas apenas para tentar encontrar o paradeiro do fantasma que continuava respirando tranquilamente sob os narizes deles. Eles ofereciam fortunas, garantias de anonimato e passagens aéreas para quem tivesse a coragem suicida de entregar o esconderijo do patrão. Só que cobrar a recompensa significava, na prática, assinar a própria sentença de viagem sem volta. Na Penha, ninguém é louco de trocar a vida e a paz da própria família por um punhado de notas que não daria tempo nem de gastar antes de ser convidado para ir dormir eternamente no micro-ondas de pneu. A rotina do homem mais caçado do submundo não tinha absolutamente nenhum glamour de cinema hollywoodiano. A paranoia era a sua conselheira mais fiel e a sua única amiga íntima. O cérebro do Conselho Supremo não dormia 2 noites seguidas debaixo do mesmo teto de telha de amianto. A cada madrugada, sem aviso prévio e acompanhado apenas pelo núcleo mais duro e silencioso da implacável tropa do urso, ele mudava de base. As mansões improvisadas, erguidas com o dinheiro suado da economia paralela, ficavam espalhadas estrategicamente por todo o complexo, sempre conectadas a rotas de fuga estreitas e subterrâneas. O patrão aboliu completamente o uso das pequenas telas de vidro brilhante que cabem no bolso. Nada de telefone moderno, nada de sinal de GPS, nada que os satélites caríssimos da Polícia Federal pudessem rastrear lá de cima. A comunicação volvia ao tempo das cavernas de concreto, bilhetes escritos à mão, códigos sussurrados no pé do ouvido e mensageiros de confiança extrema que preferiam ter a língua cortada fora a abrir o bico para os caras de farda. O gigante era um vulto invisível no mundo digital, mas uma presença colossal e esmagadora no mundo real das ladeiras de terra batida. Viver blindado no topo da cadeia alimentar exigia uma logística de segurança que faria inveja a chefes de Estado em zonas de conflito internacional. A tropa do urso não era mais apenas uma equipe de contenção. Eles haviam se transformado numa verdadeira guarda pretoriana de elite, disposta a transformar qualquer rua do bairro num campo de cinzas ardentes ao menor sinal de movimentação estranha. Os moleques andavam com os dedos permanentemente colados nos gatilhos das suas ferramentas longas de cor preta, com as miras a laser reguladas para varrer e limpar a praça de ponta a ponta se algum veículo escuro com a caveira no vidro tentasse a sorte de subir o morro sem bater na porta. O complexo inteiro operava num estado de alerta vermelho crônico. O pipar de uma pipa no céu, o estouro distante de um pneu careca de caminhão, ou o latido prolongado de um cachorro magro nas vielas de baixo,
já eram motivos suficientes para engatilhar as guitarras de aço. O urso transformou o seu lar num labirinto minado e letal, onde cada passo de um forasteiro precisava ser autorizado, e a resposta padrão para os curiosos e bisbilhoteiros não credenciados era invariavelmente o recado rápido e ensurdecedor que despacha a alma direto para o além. Porém, a coroa de espinhos cravada na cabeça de quem domina as sombras cobra um pedágio psicológico altíssimo, silencioso e invisível. O patrão tinha absolutamente tudo o que o Império Obscuro poderia oferecer em termos de lucro material. Os cofres entupidos de dinheiro vivo e lavado, pelas madrugadas desenfreadas de baile funk, o uísque importado de garrafa quadrada, que custava mais que o salário de um ano inteiro de um trabalhador honesto, cordões de ouro maciço, da grossura de uma corrente de âncora, e o respeito forjado no mais absoluto e gélido terror de uma comunidade inteira com dezenas de milhares de habitantes. Ele era reverenciado como um deus intocável, um monarca absolutista que decidia quem sorria e quem ia fechar o caixão com um simples aceno de cabeça. No entanto, aquele poder monumental, gigantesco e assustador, terminava de forma abrupta e frustrante exatamente onde o asfalto liso da rua oficial começava. O rei do Rio de Janeiro estava, ironicamente e tragicamente, trancado do lado de dentro do seu próprio castelo infinito de tijolos aparentes e vielas sujas. A gaiola de ouro do gigante não tinha grades de ferro finas, mas era intransponível. Com todos os milhões de notas verdes entulhados em fundos falsos de paredes, o urso não podia simplesmente colocar um óculos escuro, descer o morro num carro esporte importado e pisar na areia branca da praia de Copacabana para tomar uma água de coco gelada num domingo de sol. Ele não podia sentar numa mesa luxuosa de um restaurante estrelado na Zona Sul para cortar um bife caro, sem que em menos de 3 minutos o céu desabasse com dezenas de helicópteros blindados e atiradores de elite disputando ferozmente quem seria o premiado a colocar o cobiçado troféu para dormir eterno. A liberdade do patrão era uma miragem cruel e distante, restrita aos limites estreitos que a geografia do Complexo da Penha permitia. Ele era o dono indiscutível do jogo inteiro, o arquiteto da maior corporação não oficial do Estado, mas não tinha o direito de respirar a brisa do mar. A montanha de dinheiro sujo servia para comprar absolutamente tudo, menos a paz de espírito para fechar os 2 olhos ao mesmo tempo e o direito básico de caminhar debaixo do céu aberto sem carregar o peso do alvo milionário pintado nas costas largas e tatuadas. O isolamento forçado transformou a mente do gigante num ambiente escuro e hostil. Cada risada alta de um aliado, cada olhar atravessado de um gerente, cada silêncio fora do compasso no radinho acendia um alerta vermelho de desconfiança. Viver sabendo que qualquer pessoa ao redor, o amigo próximo ou a mulher que aquece a cama, poderia sucumbir aos milhões da recompensa, criava um nível de tensão brutal. A paranoia não era defesa, era o seu respirar constante. A rotina diária não era uma demonstração de poder, era uma exaustiva partida de xadrez contra a traição invisível. O homem que dominou a arte de dar um jeito definitivo nos inimigos, agora vivia prisioneiro do próprio sucesso, vagando como um fantasma imenso pelas lajes escuras, sentindo o peso asfixiante de ser o predador intocável que se transformou na presa solitária e mais valiosa de toda a selva de concreto. O Rio de Janeiro é um organismo vivo que se alimenta de contrastes, e no topo da pirâmide de concreto e tijolo aparente do Complexo da Penha, o ar sopra diferente. Lá em cima, a gravidade parece puxar mais forte. Hoje, quando o sol se despede e a penumbra abraça as vielas, a silhueta que se destaca na laje mais alta não é apenas a de um homem, mas a de uma instituição. Edgar, o urso, o Doca, tornou-se o pilar central de uma estrutura que desafiou o tempo e a lógica do asfalto. Enquanto muitos de seus contemporâneos já foram colocados para dormir eterno ou estão ocupando quartos mofados naquele hotel de grades do Estado, o gigante permanece firme,
regendo uma sinfonia de chumbo e notas amassadas que ecoa por todo o litoral fluminense. O trono que ele ocupa não foi construído com madeira nobre ou veludo, mas foi soldado com o aço das ferramentas de bico longo e cimentado com a lealdade inabalável de quem sabe que, sob o comando do urso, a firma nunca para de lucrar. O balanço final dessa gestão é uma conta matemática que muitos não teriam estômago para somar. Para que a bandeira vermelha da facção mais antiga do Estado tremulasse sem concorrência nas alturas, milhares de CPFs tiveram que ser cancelados definitivamente. A praça foi limpa com uma vassoura de ferro que não deixou rastros, e o solo da mata que circunda o complexo serviu de última morada para uma legião de desavisados que tentaram atravessar o caminho do Conselho Supremo. No entanto, na fria lógica dos negócios do submundo, esse rastro de viagem sem volta é visto apenas como o custo operacional necessário para manter a hegemonia. Sob a batida de Doca e a caneta afiada do Abelha, a organização atravessa o seu momento mais robusto em 40 anos de história. Eles transformaram o caos amador do passado em uma corporação blindada, uma máquina de guerra e comércio que opera com a precisão de um relógio suíço, mesmo vivendo no olho de um furacão de repressão. A paz que reina na Penha é uma paz de cemitério, silenciosa e pesada, onde o respeito é garantido pelo medo do abraço do urso. O legado de Edgar é ter provado que um patrão não precisa apenas ser o mais rápido no gatilho, mas o mais astuto na logística e o mais implacável na disciplina. Ele criou uma escola de soldados que não conhecem a palavra recuo, moleques que veem na tropa do urso o ápice de uma carreira curta e explosiva. Para a comunidade, ele se tornou o juiz que nunca erra o veredito e o provedor que supre as falhas de um governo que só sobe o morro para cobrar dívidas de sangue. Essa ambiguidade macabra é o que mantém o trono firme. De um lado, a cesta básica e o remédio pago. Do outro, o Tribunal da Pedreira e a sentença de fechar o caixão sem direito a velório para quem quebra o código sagrado da conduta. Mas o urso, com toda a sua experiência de quem já viu muitas luzes se apagarem antes da hora, sabe que a história do crime organizado no Brasil é um livro circular, onde o final costuma rimas com o início. Ele olha para as luzes da cidade lá embaixo, sentindo o peso da coroa de espinhos que carrega, e entende que o trono é, na verdade, uma gaiola de luxo. Ele governa um império multibilionário, mas vive na sombra, movendo-se como um fantasma entre as lajes, para evitar que os homens da caveira coloquem um fim definitivo na sua história. A paranoia é o preço do poder absoluto. Cada vez que um helicóptero corta o céu, ou que o radinho chia com uma notícia desencontrada, o gigante lembra que a caçada nunca termina. O Estado pode ser lento, pode ser corrupto e pode falhar, mas ele tem a eternidade a seu favor, enquanto o patrão só precisa cometer um único erro, um único vacilo de segundos, para que sua conta seja fechada de uma vez só. Existe um ditado nas ruelas escuras que diz que o morro não tem dono, o morro tem inquilino. Doca é, sem dúvida, o inquilino mais poderoso e duradouro que a Penha já abrigou, mas ele não é cego para a renovação natural das espécies. Ele sabe que em algum lugar daquelas vielas existe um moleque magrelo com o radinho na cintura e o olhar frio de quem não tem nada a perder, observando cada passo do gigante. Um novo predador, que daqui a 10 ou 20 anos poderá estar sentado naquela mesma cadeira de plástico, contando as notas de 100 e decidindo quem vai viajar para o além. O ciclo da violência é um motor que nunca para de girar, alimentado pela miséria do asfalto e pela ganância das sombras. O diabo troca de nome, mas o contrato continua sendo assinado com o mesmo sangue quente. Hoje, Doca permanece como o fantasma supremo, o urso que ruge alto e faz o Rio de Janeiro tremer só de ouvir o seu nome ser sussurrado nos canais cifrados. O complexo da Penha continua sendo a sua fortaleza inexpugnável, um santuário de ferro, onde a lei da firma é a única que vale. O comércio noturno da poeira branca e do chá verde flui como um rio inesgotável, financiando uma guerra que parece não ter fim,
e mantendo o luxo ostensivo de uma diretoria que vive no limite entre a vida e o sono eterno. O diário desse império está sendo escrito a cada madrugada, com a tinta da impunidade e o papel da omertá carioca. Edgar Alves de Andrade não é apenas um nome em um cartaz de procurado. Ele é a prova viva de que, no tabuleiro do submundo, quem tem o abraço mais forte e a mente mais gelada é quem dita o ritmo da dança, até que a última música pare de tocar. No final das contas, o que sobra é a lenda de um homem que transformou um amontoado de tijolos no maior cofre forte do crime sul-americano. O urso pode cair amanhã, ou pode reinar por mais uma década, mas o seu nome já está gravado nas pedras daquelas encostas com o ferro em brasa. Ele é o símbolo de uma era onde a criminalidade deixou de ser bando para se tornar exército, onde o lucro é mais sagrado que a vida e onde o silêncio é a única garantia de sobrevivência. Enquanto as estrelas brilham sobre a penha, o patrão apaga o seu charuto, ajusta a ferramenta no colo e espera pela próxima tempestade, sabendo que no xadrez da morte, o rei é sempre o último a ser colocado para dormir. O jogo continua, as peças mudam, mas o tabuleiro de sangue do Rio de Janeiro nunca fica vazio. Se você chegou até aqui e sentiu o calafrio dessa história real que supera qualquer ficção, não se esqueça de fortalecer o movimento. Já se inscreve no canal Chefões do Submundo, ativa o sino para não perder os próximos capítulos dessa guerra e deixa aí nos comentários qual é o próximo patrão que você quer ver tendo a trajetória revelada aqui. A história da rua não para, e a gente está aqui para contar cada detalhe, doa a quem doer. Até a próxima viagem, e cuidado com o abraço do urso.